Beleza. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no Hangout ao vivo com o Guilherme Lacerda, da Alaska Marketing Growth. E aqui eu trouxe algumas dicas para vocês sobre marketing para startups. Desde a ideia, né, da concepção até o lançamento, até o ground. Então, vamos conferir essas dicas aí. Elas foram separadas exatamente por etapas, né? Então, vou ter dicas para idealização, dicas para planejamento. Então, vamos lá. Idealização. Nada neste mundo é tão poderoso como uma ideia cuja oportunidade chegou. Essa é uma frase aí do famoso dramaturgo francês, o Victor Hugo, né? E ela diz exatamente que não adianta você ter uma ideia sensacional que não vai funcionar agora. A sua ideia ela tem que fazer sentido agora. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar 10 anos atrás. Se eu tivesse tido a ideia de lançar o Uber há 10 anos atrás, não ia ter como dar certo. As pessoas não tinham tanto acesso a celular. O comportamento de consumo não era tão influenciado assim pela internet como é hoje, né? Hoje a gente não faz nada sem internet. Então, a sua ideia, ela precisa estar no time correto. Então, esse é um dos ingredientes essenciais para a criação, para a concepção da sua startup, né? Timing é o primeiro deles. O segundo é diferencial competitivo. O que é diferencial competitivo, né? Esse diferencial é uma mistura única de você, o diretor da empresa, o CEO, da equipe que vai iniciar essa startup, dessas habilidades e experiências que vocês têm em conjunto. Então, como profissionais, vocês vão ter experiência, vocês vão ter uma visão diferente do mercado e aí identificar oportunidades de fazer diferente. Então, por isso que a gente chama de diferencial competitivo. É uma coisa bem pessoal e é orgânica, ela vai desenvolvendo junto com você, né? E o terceiro ingrediente aí de sucesso para a sua startup é paixão. A paixão é simplesmente a gasolina, né, de tudo isso, é o que move, inclusive, a gente a empreender, né? Então, tendo esses três ingredientes, você tem tudo aí para a sua ideia dar certo. À medida que a sua empresa cresce, o seu diferencial competitivo também deve evoluir. A gente chama de diferencial competitivo aí de unfair advantage, né? E é como eu falei, ele é bem orgânico, ele evolui conforme a empresa evolui, né? A sua empresa não pode parar no tempo, ela tem que sempre evoluir para o mercado. Isso parte muito de você, do CEO, da equipe toda, né? Então, certifique-se que a sua ideia tem um mercado potencial. Também não adianta a sua ideia ter todos aqueles 3 pontos que eu apontei, mas também não ter um mercado potencial para isso, não ter pessoas procurando por isso e tudo mais. Então, valide a sua ideia, né? Como validar a sua ideia? Então, pergunte-se, o seu produto, a sua solução, ela é útil para clientes potenciais? Existem esses clientes potenciais? Como eles se beneficiariam com isso, né? Esses clientes, eles podem pagar pela sua ideia? Quão grande é o mercado que você está abordando? Que potencial tem para ele crescer? Então, essas 3 perguntas, elas ajudam aí a validar o potencial da sua ideia. E uma dica... Desculpa te interromper no meio do caminho, mas acho que é um bom momento para a gente falar. Então, nós estamos oferecendo... Na verdade, a Sou Empreendedora, ela oferece, né, apoio nesse processo, no processo de validação, e, coincidentemente, nos dias 29 e 30, nós vamos ter um evento de uma chamada de projetos, uma chamada para ideias, né, de startups, da Sou Startups, junto com a Sou Empreendedor, que vai chamar Validation Day. Então, é um dia em que vocês vão aprender a fazer tudo isso e vão ter suporte para fazer tudo isso na prática. Desculpa interromper, mas é que foi uma bola pingando e eu não queria perder. Que isso? Pode continuar, desculpa aí, você estava falando do pivô, não tenha medo de pivotar, é importante. Então, sim, desculpa interromper a interrupção. Então fica a dica aí do Thiago, né? Acredito que é uma dica rica, com certeza aí quem está interessado em validar a ideia fica o evento aí para isso, essa oportunidade. Então voltando, né? Como o Thiago está falando do pivô, não tenha medo de pivotar novamente a sua ideia. Se você achar que se os dados te mostrarem que existe uma oportunidade melhor ainda de fazer ajuste nela, né? Então
é melhor você pivotar a sua ideia novamente do que você seguir com um horizonte errado, né? Do que você seguir ela de forma errada. Então, falado ali de idealização, vamos para o planejamento. Então, você validou a sua ideia, né? Viu que ela tem potencial. Então, agora é a hora da gente posicionar a sua solução, entender um pouco de branding, que é crucial para a coisa toda dar certo. Vamos falar de precificação e pré-lançamento. Então, como se posicionar, né? Então, quais problemas a sua solução resolve? Isso tem que estar claro. Na sua comunicação, isso tem que estar claro e ela tem que estar na linguagem que o seu público-alvo fala. Então, você tem que falar na língua do seu público. E não pode haver confusão. O que a sua empresa ou a sua solução entrega, ela tem que estar o mais claro possível dentro desse posicionamento. E, por último, apesar de ser difícil você ser claro e ser diferente, né? Mas o ideal é que você não seja só mais um, né? Só mais uma outra solução no mercado, mas que você seja a solução. Então, um forte posicionamento, ele não apenas coloca o seu produto na mente dos usuários, ele também permite que você defina o seu público, né? Você vai falar na língua deles, você vai entregar a solução que corresponde à dor desse público, e, claro, ele vai te ajudar a se diferenciar e a testar a essência da sua marca, que é mais nada do que branding, né? Mas branding não é só posicionamento. Então, branding. O que é branding? É a construção e a gestão da sua marca. Isso é crucial para a sua startup crescer, para ela dar certo, inclusive. Então, os consumidores, eles querem comprar marcas com as quais possam se expressar por meio de seus produtos e serviços, compartilhando, assim, seus valores. De acordo com a pesquisa da GlobeScan de 2016, 40% dos consumidores preferem marcas que tenham um propósito claro. Então é aquilo, né? A gente compra um iPhone, não é porque ele é o melhor celular, até porque ele tem, se você for comparar com outros celulares, ele tem as mesmas funções e tudo mais. Mas é porque aquele iPhone significa algo pra gente, né? Ele representa a nossa identidade. E o que é um propósito claro, né? O que é propósito de marca? Como identificar isso? Então eu trouxe aqui um infográfico para exemplificar como que a gente chega nisso. Então, quando você for desenhar a sua marca, pensar no nome dela, pensar no seu posicionamento, né? Porque branding engloba tudo, posicionamento, forma de comunicar, tudo, até a forma como você vende. Então, como encontrar esse propósito? Então, você tem que se perguntar, o que o mundo precisa? No que a sua empresa, a sua solução, no que você é bom? E quais são as suas paixões? E aí, no centro de estudos, fechar o propósito da marca. Facilitando mais ainda para entender isso, né? Então, pergunte-se, o que você quer fazer, né? O que sua marca quer fazer? Ela quer ajudar empresas a crescerem com automação? Ela quer ajudar pessoas a encontrarem os melhores horários de ônibus? Legal, isso é o que você quer fazer. Mas como? Como você quer fazer? Você quer fazer uma automação inteligente através de inteligência artificial? Você quer usar geotargeting? É importante você explicar como. Mas o mais importante, que é aí que vai carregar o propósito da sua marca, é por que você quer fazer isso? Então, o que te move, né? Qual é a sua paixão? Por que a sua marca quer fazer isso? E é justamente isso que muitas empresas hoje falham, né? Na hora de se comunicar, na hora de construir essa marca. E faz muita diferença. Te diferencia de todo o resto. Ok, vamos falar de naming agora. Como criar um bom nome para sua startup? Primeiro, esse nome ele deve ser fácil de pronunciar e de escrever. Ele deve ser curto o suficiente para ser lembrado. Ele é inédito no segmento, então nenhum concorrente pode estar utilizando esse nome. Ele não deve ser ofensivo em outras línguas. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Você está criando uma startup, é para ela crescer rápido, né? Então provavelmente você vai querer dominar outros mercados. Então tem que tomar muito cuidado, fazer uma pequena pesquisa antes. E o outro cuidado também é verificar o domínio, né? Muitas vezes você acha um nome bacana, mas o domínio já está registrado. Que acaba entrando também aqui, né? Que ele deve ser inédito. Esse domínio, se um concorrente estiver utilizando ele, por mais que o nome da marca não seja o domínio, já vai te gerar um problema. Então, evita escolher um nome que já tem um domínio registrado. Quando você tem um posicionamento... Pode falar, já. Deixa eu te atrapalhar aí.
volta um pouquinho lá. A gente está falando assim, acho que essa coisa do domínio é bem importante. Só que hoje tem vários outros domínios, né? Não só o .com, tem um monte de novos, né, que estão surgindo. Sim. E tem alguma dica de onde as pessoas... Porque, assim, normalmente tem alguns lugares que concentram bastante startups, né? O Facebook é um lugar onde você acha bastante startup. Então, normalmente, quando meus alunos falam, não tem concorrente, eu falo para ele, entra no Facebook e procura se não tem ninguém fazendo aquilo que você acha que você está fazendo. Mas você conhece algum outro lugar onde as pessoas possam pesquisar para saber se já tem uma startup que está fazendo aquilo que ela está fazendo, ou se tem um nome parecido com o dela, sem ser Sim. o Google, né? O mais Uhum. óbvio. Bom, tenho duas dicas para isso. Primeira, existem alguns repositórios de startups, né, algumas bibliotecas de startup, vamos chamar assim. A primeira mais conhecida é o ProductHunt.io ou ProductHunt.com. Joga no Google Product Hunt, você vai achar. Ele é uma biblioteca de startups e ele tem toda uma listinha ali, ele tem uma classificação de segmentos de startup. Então, startups de marketing, startup de tecnologia, de chatbot, enfim, ele é na verdade, ele é uma biblioteca de ferramentas, mas tem muita startup ali. E um outro repositório é o Betalist, que ele tem uma proposta parecida com a do Product Hunt, só que é para mostrar produtos ainda em fase beta, né? Startups ainda testando o MVP, ou que ainda estão oferecendo uma licença gratuita, validando a ideia. Agora, uma dica de ouro que vai ajudar bastante é o LinkedIn. Usar a busca do LinkedIn. Então, você filtra empresas com o nome startup e faz uma pesquisa no seu estado, na sua cidade, no segmento, ou até mesmo você pesquisa o nome que você quer, você coloca o nome da sua startup na palavra-chave da pesquisa e procura startup, dá um enter lá e vê se você acha algum concorrente. Eu também E o Google, né? costumo falar do TechCrunch, não sei se você já viu, Sim. mas é uma lista também de... Tem também o Angel List, acho, né? Que é de Sim. investidores e tal. Bom, tem bastante lugar para procurar. Mas eu acho que o interessante é pensar que hoje a gente tem outros domínios sem ser o .com, que dá para fazer, inclusive, coisas mais sonoras, né? Mais interessantes aí. Sobre domínios hoje tem .io, .club, tem várias coisas aí, .beer, até uns mais descolados, né? E às vezes também o nome da sua startup está registrada, mas, sei lá, por exemplo, é uma startup de automação, vamos usar esse exemplo. Então pode ser o nome da sua startup, automação.com. Só que, assim, se já tem o nome registrado, dá uma pesquisada para ver se ele não está bem ranqueado, porque se ele estiver bem ranqueado, quando alguém for pesquisar pelo nome da sua startup no Google, vai acabar achando esse outro domínio. Exato. E, bom, eu acho que nesse ponto só queria fazer um complemento, que é muita gente dá o nome muito precocemente à startup, né? Parece ter uma ânsia de dar o nome, criar o logo, fazer tudo antes de entender quem é o cliente, como que o cliente se comporta, quer dizer, o resultado do branding, vamos dizer assim, né? O produto final do branding, que seria o nome, a marca, o logo, acontece muito precoce e depois ela tem que pivotar e aquilo não faz mais sentido, né? Então, Sim. tem uma das questões que eu acho que é bem relevante é não ter pressa para dar esse nome, né? Embora acho que o Guilherme vai falar um pouquinho mais para frente da importância de começar ações meio precocemente, né? Mas vamos lá, desculpa te interromper de novo. Vamos dar continuidade. Sim. O importante é o seu posicionamento estar correto. Agora, quanto ao nome, né? Não é à toa que existe rebranding. Se você for pegar o Hotjar, por exemplo, que é uma startup aí, que acho que todo mundo que trabalha com análise de comportamento em website, que deve conhecer, né? Que é uma ferramenta de mapa de calor, ele não se chamava Hotjar, ele tinha outro nome. O próprio Google não se chamava Google no começo. Então, é mais questão de... Brand é exatamente gestão de marca, né? Essa gestão é contínua. É lógico que quanto antes você achar um nome que transmita a essência da empresa, melhor.
Mas é como o Thiago falou, nunca é tarde para pivotar a sua ideia se for necessário, né? Melhor do que correr o resto do caminho aí na via errada. Então, quando você tem um posicionamento definido, você consegue dizer não. E quando você não tem, você acaba dizendo sim para tudo, né? Então, é muito importante a gente falar não para público errado, enfim. Quando você diz sim para tudo, não é legal, você acaba se atrapalhando. Agora vamos para o pré-lançamento, né? Então, você já tem a ideia validada, já está planejado, já tem um nome, já tem um esboço de marca. Então, agora é a hora de rodar o MVP. Então, é aqui que a gente vai falar de precificação, de definição dos processos de aquisição e vendas, coleta dos primeiros depoimentos, entrevistas com os clientes. Lembrando que a Soul Startup ela ajuda vocês com tudo isso, inclusive. Então, como precificar, né? Como que a gente descobre o melhor preço? Bom, a primeira coisa é fazer uma pesquisa de concorrência, para você ter um benchmark, né? Então, pesquisa como o preço dos seus concorrentes, o quanto eles cobram, ver se você consegue chegar no valor dele ou de repente começar até mais barato, pesquisa por condições, enfim. Pesquisar por concorrentes no começo é a melhor forma de levantar esses valores, né? Inclusive, muita gente até faz quando o concorrente não coloca o preço no site, faz até algumas ligações fantasmas, enfim. O pessoal dá o jeito aí de arrumar o preço, né? Bom, outra dica é faça testes AB com landing page que tenha o preço, né? Contendo diferentes preços. Então, por exemplo, você faz um anúncio e nesse anúncio, os usuários que clicarem nesse anúncio, eles vão cair numa landing page com preço. E aí você faz um outro anúncio com uma outra landing page, né? Contendo um outro preço. E aí você consegue avaliar se um preço maior você consegue vender, se está prejudicando a conversão, se está qualificando mais. Então, através disso, desses testes, né, você consegue encontrar um preço melhor. E uma outra dica, e essa aqui eu acho que é crucial, é envolver os seus clientes nesse processo de precificação. Então, faça pergunta, crie enquete, entreviste, né? Tem que descobrir o que eles consideram como barato demais pela sua solução, um preço bom, um preço caro e uma coisa absurda, um preço caríssimo. E mesma coisa, faça testes AB com essas enquetes, com essas entrevistas, joga um preço em um e preço nas outras, tenta chegar num consenso, né? Isso tudo vai te ajudar na precificação. Quando a gente fala de preço, ele é a maior alavanca de impacto do seu negócio, então não pode ser uma coisa improvisada. Tem que ter um mínimo planejamento por trás disso, né? O ideal é que tenha o máximo planejamento por trás disso. Então não improvise. E por isso que o processo de aquisição é fundamental, né? O que é aquisição? É o que traz usuários, é o que traz leads aí para a sua solução. Então, sem tração, você não tem nada. Você não tem usuário, você não tem teste, você não consegue saber se o preço está bom, se o preço está ruim. Eu trouxe aqui alguns processos de aquisição. Eu vou explicar eles de forma bem rápida, até porque tem muito sobre isso aí na internet. Inclusive no blog da Alaska, dá para encontrar tudo sobre isso. Mas vamos lá. Esse é o funil de vendas para um modelo de software service, né? Que está sendo aí o modelo mais utilizado pelas startups de software e tecnologia. Então, como ele funciona? Ele é dividido em 3 etapas, né? Em opt-in, onboarding e assinatura. Na etapa de opt-in, que é quando você consegue leads, né? Que vão testar a sua ferramenta. Então, você atrai usuários para cá através de marketing digital. O processo de onboard é quando esses leads que estão testando a sua ferramenta é a experiência que eles estão tendo com o teste, né, da sua solução. Então, quanto melhor for a experiência aqui, né, que a gente chama de ativação, existe até uma equipe responsável por ativar esses leads aí na ferramenta, entregar a melhor experiência possível para eles. Então, a partir do momento que eles ativam, você consegue monetizar aí, né, você consegue assinaturas, você consegue reter e monetizar esses trials. Esse é um modelo de funil de vendas de software service. E se você não for uma startup SaaS, né, de software e tecnologia, existe também o funil de vendas de inbound, que, aliás, esses dois são integrados, tá? É que esse aqui só está simplificando o modelo de software service. Tá, como que é o funil de inbound? O funil de inbound tem o mesmo princípio, né? Só muda alguns conceitos. Você tem que atrair usuários para cá para que no fundo do funil virar venda.
Então, como que você atrai usuários para o seu funil, né? Você atrai usuários aí com blog, com redes sociais, SEO, materiais ricos, né? Então, e-book, infográfico, guia, lista e AdWords, anúncio pago. Atrair usuários, você vai precisar transformar esses usuários em lead, né? Não adianta você ter visita lá no seu site que só fica vagando por lá, né? Então tá, e como que você consegue esses leads? Através de landing page, através de pop-up, de formulário, de contatos, né? Legal, conseguir um lead, ele vai entrar lá para a sua ferramenta de gestão de lead. O que você vai fazer com ele? A ideia é transformar esses leads, né, em vendas. Esse fechamento é vendas, vendas concretas. Você vai conseguir transformar esses leads em vendas trabalhando no relacionamento com eles. Então, através de automação de e-mail, com cadências e fluxos, configuradas dependendo do nível de lead, né, Você vai falar alguma coisa, Thiago? Tá. Voltando aqui, então. Então, você vai se relacionar com esse lead através de fluxo de automações e cadências de e-mail, né? Então, o que é segmentação de lead? Lead scoring e lead tracking. Então, se o lead visitou alguma página sua, se o lead acessou a página de mais informações do produto, se ele abriu determinados e-mails, visitou algum blog, acessou a página de preço, mas não comprou. Então, todos esses critérios vão ser utilizados aí para fazer essas automações de e-mail marketing, que vai acabar levando ele para compra. E uma vez que ele vira cliente, né, aqui em retenção, aqui você vai trabalhar a experiência pós-venda, né, desses clientes na sua solução. Então aqui você pode trabalhar publicificação, upsell, cross-sell. Então esse é o funil de inbound bem simplificado. Então esse é um processo de aquisição, né? Tá. Eu recomendo depois vocês darem uma estudada sobre esses processos de aquisições um pouco mais a fundo. Nada do que mais 40 minutos aí de estudo, você já fica craque no assunto. Mas voltando aqui para a startup, né, para o pré-lançamento. O que é importante? Não improvisa. Existem inúmeras táticas, inúmeras maneiras de você conseguir tráfego, de desenhar um modelo que se adeque ao seu negócio, que tenha a ver com o seu público-alvo, né? E é isso, documente, não improvise, né? Simplifica ao máximo. Como você está fazendo um pré-lançamento, você quer validar se esse processo de aquisição vai dar certo. É mais para você entender como funcionam essas regras, né? Então, simplifica ao máximo. Envolva aí no máximo um retarget, um landing page, não tem que fazer tudo, né? Foca no que está dando certo. A ideia é validar, é descobrir o que dá certo. Pense no modelo de trial, de demo. Então, tenta oferecer uma avaliação gratuita para conseguir opt-ins. É uma dica aí para conseguir aquisição. E foque em monetização e retenção. A partir do momento que você conseguiu os seus primeiros clientes, é muito importante que eles tenham a melhor experiência possível, né, com a sua solução. A gente chama isso de onboard. Então, foca nessa monetização e retenção. O objetivo do pré-lançamento é validar os canais de atração, né, entender o que funciona melhor para o seu processo de aquisição, com o mínimo possível, e coletar dados, porque esses dados vão ser o que vão te ajudar no lançamento. Então, a gente vai falar justamente dessa coleta de dados, né? Colete depoimentos dos seus primeiros clientes para fortalecer o branding para o lançamento. Entreviste os seus clientes, anote feedbacks e melhorias em todos os processos da MVP. Então, valorize as críticas. Tente entender o que está funcionando bem, o que o cliente não está gostando, o que pode ser melhorado, porque a ideia é a gente fazer um lançamento que esteja o mais próximo possível da perfeição, né? Você vai fazer isso através de análise de dados e comportamento dos seus usuários, né? Então, isso pode ser feito aí com mapa de calor, tem a ferramenta Hotjar, por exemplo, ela faz isso. Pode ser feito com analytics, né? A ideia é coletar insights reais e se basear em cima disso. Faça as melhorias que você julgar necessárias. Identifique os problemas mais críticos. Então, agora, a partir do momento que você tem isso, é hora de lançar a solução. A gente vem para o lançamento. Lançamento, né? Para lançar, a gente precisa de tração. Então, construindo a autoridade da sua startup particular, o que a torna diferente e única. Então, no processo de lançamento, é quando a gente vai finalmente lançar o produto, né? Validou o MVP. E agora a gente tem que conseguir o máximo de tração possível para virar cliente e trabalhar nessa construção da sua autoridade, que vai tornar a sua startup diferente e única. Então, a primeira dica, que inclusive é mais importante aqui para quem está focando em tração,
é iniciar uma estratégia de marketing de conteúdo. Por quê? O marketing de conteúdo, ele trabalha... Então, a dica mais importante, quando a gente fala de tração, é iniciar a estratégia de marketing de conteúdo, né? O que é o marketing de conteúdo? É você pesquisar por palavras-chave, né? Que isso ajuda com SEO, e escrever sobre conteúdo que seja rico. Você tem que escrever conteúdos que sejam úteis para o seu público-alvo, né? Que resolvam os problemas deles. E isso reflete na autoridade do seu negócio. A autoridade é uma coisa que não se compra e que leva muito tempo para acontecer, para ser construída. E assim, o marketing de conteúdo vai levar muito tempo para tracionar, para realmente trazer tráfego para você. Geralmente leva em torno de 1 ano para mais. É por isso que eu recomendo começar ela o quanto antes. Então pesquise keywords para ajudar com SEO futuro e publique regularmente. Quanto antes você começar a sua estratégia de marketing de conteúdo, mais tráfego você vai ter, mais venda você vai ter no futuro. A outra dica para conseguir tráfego, né? Estabeleça networking. Então converse com CEOs de outras startups, faça amizades dentro do seu segmento, né? Para você conseguir aí incluir publicações convidadas no blog dessas pessoas, conseguir backlinks para o seu blog, né? E construir a autoridade da sua pessoa. E fazer com marketing. Por exemplo, como a gente está fazendo agora, né? A Alaska e a Sou Empreendedor e a Sou Startups. Então, isso abre muitas oportunidades para ambas as empresas. Divulgue materiais ricos em grupos. Os grupos são uma coisa que você não deve ignorar. Tem muito valor. Se você tem uma startup de automação, vá em grupos de automação. Se você tem uma startup para comida vegana, vá em grupos de pessoas veganas. É uma coisa muito potencial. Ali só tem pessoas realmente interessadas por esse assunto. Então, não ignore esses grupos. Eles têm muito poder de trazer tráfego para você. Só que, lógico, o que você divulgar nesses grupos tem que ser relevante, tem que resolver o problema de alguém e também tenta não ser um spam da vida, né? Não ficar jogando 30 links todos os dias nesse grupo, que você vai virar o chato. Isso vai virar um feitiço que vai virar contra o feiticeiro, né? Se o intuito é construir essa autoridade, você vai destruir ela, né? Então tem que ter um bom senso. A outra dica, envie a ideia da sua startup, né? Envie o seu site para o Product Hunt e o Beta List. Que, como eu falei, são bibliotecas que reúnem diversas startups. E inúmeros usuários assinam a newsletter dessas duas bibliotecas. Eu sou um desses. E, enfim, as pessoas assinam essas newsletters para saber de mais produtos. Então, enviar sua startup para esses dois repositórios, com certeza vai trazer inúmeros usuários. Esses repositórios, eles são americanos. Então, é importante que você tenha esse conhecimento antes de enviar para lá, né? E uma outra dica é criar um programa de afiliação com benefício. Então, um programa de indicação, né? Um exemplo clássico disso é o Dropbox. Você convidava os amigos e ganhava mais espaço de armazenamento. Inclusive, é um case de growth hacking que fez o Dropbox se tornar o que é hoje, né? Então, pense num programa de afiliação que faça sentido aí para a sua solução, que com certeza vai te ajudar aí com tração orgânica, né? Às vezes, liberar vantagens do plano Pro para quem indicar clientes, enfim, são inúmeras oportunidades. Ok, vamos falar agora então de tração PPC, né? Que é aquela que a gente paga, pay per click, né? Então, faça anúncios no Google AdWords, né? Pay per click, então você paga pelo clique. No começo, tenta priorizar a palavra-chave de cauda longa, né? O que é a palavra-chave de cauda longa? Quando a gente fala quando você quer vender um tênis Nike modelo 95, por exemplo, nem sei se existe, mas ok, um exemplo, você pode anunciar para a palavra-chave tênis Nike. Só que as pessoas que estão procurando por tênis Nike são inúmeras, elas estão procurando por inúmeros tênis da Nike, não exatamente esse que você está falando. Então, é muito mais inteligente e econômico você pagar por tênis Nike modelo 95. Você pagar por essa palavra-chave grandona, mas exata. Você vai atrair usuários que estão procurando exatamente por esse produto. Então, você não precisa ficar atraindo diversas pessoas que estão procurando inúmeros tênis Nike até encontrar uma que esteja interessada pelo modelo 95. Não, paga para quem está procurando exatamente por isso, né? E essa também é uma dica para quem for criar conteúdo, SEO, né? Pesquisa a palavra-chave escalda longa.
Uma outra dica é priorizar anúncios com landing page e fundo de funil. Então, cria uma landing page já com uma avaliação gratuita da sua solução, com uma demo, com um teste gratuito, porque você já vai pagar para trazer um opt-in, né? Já vai pagar para trazer um lead potencial. Então, é uma forma mais barata e rápida de acelerar o processo de compra dos seus usuários. Uma outra dica é crie lista semelhante, né? Lookalike, de clientes que você já tem. Sobe essa lista no Facebook Ads e aí você faz anúncios de landing page também, try on demo, para essas pessoas semelhantes aos seus clientes. Então, não sei se eu fui claro, mas lookalike são pessoas... O Facebook vai achar inúmeras pessoas que têm o mesmo comportamento das pessoas que compraram a sua solução. Então, a chance e a assertividade é muito grande. Então, fica a dica aí. E aproveite do remarketing também para esquentar os leads, usuários aí que acessaram o seu site, não compraram, que acessaram a landing page, mas não converteram. Gui, essa é uma dica importante. Desculpa interromper de novo. Uma lista lookalike, eu preciso de ter quantos leads para que eu consiga gerar alguma coisa? Tem um número mínimo? Tem um número mínimo. Tá. Tem um número mínimo. Eu não vou lembrar de cabeça. Eu acho que é 100. Ah, 100, não é 150. grande, então. É pequeno. Tá. Sim. Sim. Tá, joia. E aproveitando que você tocou nesse assunto, o Google AdWords ele tem uma opção de você configurar o seu anúncio para conversão, né? Você configura ele, você fala para o Google que você só vai pagar, que você quer pagar por, sei lá, R$10 por conversão. E o Google vai fazer o máximo possível para entregar anúncios para pessoas que têm comportamento para converter. Então, essa é uma dica legal. Mas para isso dar certo, você tem que ter pelo menos aí umas 50 conversões em 30 dias. Para o Google entender bem, né, como funciona o comportamento dessas pessoas que compraram, que converteram nas landing pages. Legal. Então, voltamos a falar aqui de diferencial competitivo, né? Evolua esse diferencial competitivo. Como eu falei, ele é orgânico, ele está com você, ele está com a sua equipe. Então, jamais subestime a concorrência. Esteja sempre ciente de cada passo do seu segmento. Se você não quer ficar atrás, se você quer fazer teste, quer ter insights, fique sempre de olho na sua concorrência. Não persiga o dinheiro. Apesar de ser tentador, não persiga. Concentre-se em oferecer valor real para os seus usuários. Porque, afinal, você que é fã, cliente traz cliente. O cliente é o melhor marketing da sua empresa. A partir do momento que você tem fã, você tem afiliado gratuito, né? Então, nada melhor como fã. É o que as empresas mais querem, né? Faça pequenos experimentos para encontrar ações ou canais que lhe tragam mais tração. Então, o seu processo está funcionando? Legal, mas experimente sempre. Faça pequeno experimento, não precisa fazer experimento de R$1.000. Sei lá, testa com R$10 ali no Facebook para ver se você consegue uma conversão com um tipo diferente de anúncio. Sei lá, faz um remarketing para quem visitou essa landing page e depois aborda no LinkedIn. Testa. Tudo é teste. Mas tome ações baseadas em dados, né? Então, antes de você pensar, sei lá, vou fazer uma estratégia de 15 mil, por exemplo, você tem que ter um dado para te basear nisso, né? Você tem que ter tudo baseado em analytics, né? Legal. Falamos de lançamento, agora vamos falar de crescimento, né? De growth. Analisar, replicar, otimizar e crescer. Então, vamos extrapolar resultados. Então, a partir do momento que sua ideia foi validada, testou MVP, ela foi lançada, está trazendo bastante cliente, o seu funil está rodando bem. Então, vamos crescer. Como que a gente cresce, né? Como que a gente consegue potencializar resultados? Primeiro, análise constante. Você tem que ter sempre foco aí nas suas KPIs, né? Que são os seus indicadores de performance, né? Indicadores-chave de performance. Que é o que vai te falar, sei lá, para você ter X vendas, você precisa ter X leads. Então, jamais ignore essas KPIs, fique sempre de olhos nela para você sempre bater recordes de performance, né, em KPIs. O que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Então, foco na KPI. Experimentação e muito teste AB. Já falei de experimentação, né? Teste AB também é muito importante. Testa a landing page com teste AB. Testa o seu site com teste AB.
Tudo que você puder fazer, teste A/B, testa, para você ter a certeza absoluta que você está fazendo a melhor coisa possível. Automatize o que for automatizável. Então, se der para automatizar algum processo na sua empresa, seja de processo de trabalho, processo de prospecção, qualquer processo que der para você automatizar, automatize. Isso vai otimizar seu tempo, e tempo é dinheiro, né? Mas lembrando, quando a gente fala de automatização, ela tem que ser humana. A pessoa não pode ter a impressão que está falando com um robô. Ninguém gosta disso. A gente, principalmente nessa época que a gente está, que a gente fala muito de marketing digital, de relacionamento, de humanização. Então, as pessoas, elas querem ter um relacionamento humano, próximo. Né? Uma outra dica é unificar os processos entre marketing e vendas. Como eu falei, prospecção acaba entrando um pouquinho em marketing e marketing acaba gerando leads para vendas, né? Então, como unificar esses processos? Vou explicar isso agora. Bom, quando a gente fala de marketing e vendas, né? Então, sei lá, o marketing ele gerou leads através de conteúdos para vendas, só que vendas diz que esses leads não estão legais. Enfim, acaba gerando uma zona de atrito entre esses dois setores. Então, a ideia, né, que a gente chama o conceito aí de growth marketing, é unificar esses dois setores para que pare de ocorrer esse tipo de conflito e você obtenha mais performance, né, mais resultado. Como fazer isso? É o que eu chamo de funil em Y, né? Então, em vez de você ter um funil só, né, de inbound, um funil de vendas, unifica eles unifica eles da forma como dá, né, conforme está explicando no gráfico. Então, você vai atrair aí leads com inbound, e você vai atrás de leads ativamente através de outbound sales, né? Então, na parte de aquisição, você tem que atrair e converter, né? No outbound você vai para cima, no inbound você atrai. Na ativação, você fecha esse cliente, assinatura, né? E a partir daí segue retenção, encantamento e recomendação. Qual que é a vantagem do funil em Y? Por exemplo, quais são as possibilidades disso, né? Para ficar mais claro para vocês. Pega um exemplo, os leads que você prospectou no momento errado, eles poderão ser enviados diretamente para um fluxo de nutrição de marketing. Você não perde o lead que você prospectou no momento errado, não. Ele vai para a sua base de marketing, ele é nutrido lá, quem sabe no futuro aí virar uma venda, né? Ele vai ser educado. Segunda oportunidade, o lead de venda sem perfil de compra, ele pode ser marcado para receber newsletter. Então, se o cara não tem fit, se não faz sentido nem você nutrir ele, joga na newsletter, trabalha aí o brand da sua empresa, o posicionamento, né? Isso é muito importante, conforme eu já falei. Os leads engajados, eles podem ser movidos para um fluxo de prospecção. Então, isso ajuda, inclusive, a manter a saúde do seu mailing, né? Então, se tem lead que está parado, joga para um fluxo de prospecção, vamos ver como que ele se sai, né? E uma outra oportunidade, os leads de inbound que levantam a mão, que vão para o setor de vendas, né? Eles podem entrar automaticamente para um fluxo de uma cadência de e-mail de prospecção, sei lá, que fale das diferenças da sua empresa, que fale dos diferenciais, dos prêmios, o lead levantou a mão para comprar e ele pode desistir dessa compra durante o processo de prospecção, né, o processo de venda. Então, nutra ele com informações relevantes aí sobre a sua empresa. E uma frase aí que eu gosto bastante do Brian Halligan, o CEO da HubSpot. Há 10 anos, a efetividade do marketing dependia do peso da sua carteira, né, do seu budget. Hoje, a efetividade do marketing, ela depende bastante também do tamanho do seu cérebro. Então, é justamente fazer teste, pensar em novos processos, mesclar, unificar, automatizar. É o que a gente chama de growth, né, de growth marketing, que é justamente o foco da Alaska hoje. Então, essas são as dicas. Espero que vocês tenham tirado proveito e que possam aplicar aí para as startups de vocês. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para mim, podem me adicionar no LinkedIn, me procurar no Facebook, tem o blog da Alaska. E é deixar seu e-mail aqui, André, para eles, qualquer coisa. André, desculpa, então, pensando no André. Quer deixar, Guilherme, seu e-mail para o pessoal? Sim. Eu vou digitar aqui nos comentários, Guilherme, deixa eu digitar aqui. Meu e-mail é guilherme@alaskamarketing.com.br.
Eu gosto bastante. Legal, né? Essa apresentação você vai disponibilizar depois para a gente? Sim, disponibilizo. Legal. Aí você passa para mim, por favor, que eu mando para as pessoas. A gente tem o André ao vivo, temos também o Carlos ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem usar o chat, ou acho que daí a gente pode liberar também o microfone, né? Se for o caso. Sim. Tem pouca gente, tivemos esse problema técnico que acho que bastante gente se perdeu aí, não conseguiu chegar no Hangout, mas está gravado, né? Vai ficar disponibilizado. Sim. Depois a gente envia para o pessoal, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí. E sobre o meu e-mail, no momento você pergunta. Beleza. Ok. Bom, esse Hangout ele vai ser gravado, né? A gente vai disponibilizar depois e vocês podem mandar as dúvidas no meu e-mail, tem um chat lá do nosso site. O Thiago também pode entrar lá no site da Soul, que ele também vai ajudar vocês, é só tirar as dúvidas lá que a gente responde. Sim, a ideia acho que cumprimos, né, a missão aqui é de passar uma perspectiva geral dentro da trajetória do desenvolvimento da startup, de que forma o marketing ele vai influenciar todo o processo. Aqui na Soul a gente tem um lema que tração fala mais alto. Startup não é pitch, startup não é conversinha, startup é mostrar o que veio para fazer. Sim. E é bastante difícil. As pessoas elas têm uma certa ilusão em relação a quando você escuta o Brian Halligan falando de uma realidade americana, né, onde o custo de aquisição de clientes sempre fez parte dos orçamentos das empresas, certo? Aqui no Brasil a gente viveu muito tempo, a micro e pequena empresa viveu muito tempo sem ter que fazer marketing, né? Sim. Nunca fez. Portanto, não está acostumado a ter um budget, ou seja, é barato, mas não é de graça, certo? Marketing inbound, marketing de conteúdo, marketing estratégico com essa visão que o Guilherme traz de growth, e de inside sales e outbound, todas essas questões envolvem plataformas, automação, copy, envolve design, envolve uma série de profissionais que precisam ser remunerados, mas a gente, por isso exatamente, para a pequena empresa, né, que não tem escala, vamos dizer, que vende, que tem um ticket médio relativamente baixo e não tem muita escala para crescer, é difícil ainda, não é um marketing acessível para todas as empresas, certo? Ainda que o Brian Halligan fale isso. Óbvio, se você pensasse no marketing há 20 anos atrás, estava falando de TV, estava falando de rádio, estava falando de outdoor, de uma mídia muito mais cara, vamos dizer, do que essa mídia digital. Mas a mídia digital não é gratuita, e não funciona sendo gratuita. Uma experiência que eu já tive e que eu já vivenciei não adianta você tentar fazer tudo sozinho, porque tudo sozinho fica muito ruim. Sim. A internet ela é cruel, porque a gente não está competindo só com o nosso vizinho de muro, a gente está competindo com o mundo. Então, as pessoas têm acesso a muitos recursos e ao benchmark muito diferenciado, ou seja, ou você se apresenta de uma forma que você vai realmente conseguir posicionar, né, que é um dos temas importantes aí da fala do Guilherme, o posicionamento de marca, o posicionamento da empresa. E eu acho que a gente pode tentar responder essa pergunta do Carlos, que ele está fazendo, como a gente pode identificar os principais canais que a gente pode utilizar para comunicar com o nosso público-alvo. Acho que essa é uma pergunta interessante de como que a gente pode testar esses canais para identificar. Você quer falar sobre isso um pouco? Sim. Bom, isso é na etapa de pré-lançamento, né, que é quando você começa a testar e identificar essas oportunidades. Bom, acho que para a gente identificar os principais canais, a gente tem que pensar primeiro na sua persona, né, no seu público-alvo. Então, tentar identificar como esse público se comporta, que linguagem esse público fala, o que eles fazem. E aí você vai acabar identificando as redes sociais que eles utilizam e as formas que eles usam. E aí partir para teste. Isso te ajuda a ter um norte, mas o que vai te dar certeza mesmo é o teste. Então,
fazer esses testes aí para ver qual canal te dá mais tráfego na hora do lançamento. Existe uma técnica, uma metodologia, né, chamada Bullseye Framework, que ela é focada aí nessa questão de principais canais, né? Depois dá uma pesquisadinha, Bullseye Framework. O Bullseye é aquele target, né, o alvo. É do livro Tração, né? Eu já li esse. Isso. Deixa eu ver se eu pego aqui a referência. Isso. Mas a ideia é isso, começa testando públicos, faz alguns anúncios aí, sei lá, R$10, R$15, testa e-mail marketing, e aí você vai conseguir identificar. Mas o que vai te dar o norte é a sua persona mesmo, o seu público, tentar identificar como ele se comporta. Eu vou pegar um artigo aqui, vou estar bem posicionado no Google, vou colocar aqui. Mas é baseado no que o Guilherme está falando. Que é esses 19 canais de tração que estão desse livro, chama Traction. Sim. O nome do autor agora. É um livro bem interessante, super importante para startups, mas também para empresas tradicionais. Gabriel Weinberg e Justin Mares. São 2 autores. Trazem isso. Ok. A gente aguarda o e-mail, então. Sim. Agradecemos aí a todos os que conseguiram entrar. Pedimos desculpa pela mudança de última hora aí para quem perdeu e vai ficar bravo. Eu sei que vai me xingar depois. A gente testou ontem, tinha dado esse bug, mas a gente não levou ele a sério. A apresentação estava aparecendo em branco para mim, mas não para quem estava, para os outros que estavam online. O problema é que eu tinha que gravar isso a partir da minha máquina e a minha preocupação era que eu gravando não aparecesse nada e depois o vídeo ia servir pouco para vocês. Então, agradecemos, né? E se tem mais alguma questão para falar? Não, acho que... Ok. Não? Tudo certo? Tem Tudo alguma... Você vai ter alguma outra atividade recente aí? Você vai fazer alguma outra palestra, algum outro evento desse? Tem algum material que você recomenda? Tem algum lugar no site para eles procurarem coisas? Você tem lá uma parte de materiais ricos, né? Que eu vi. Sim. Sim, lá no site da Alaska a gente tem uma aba de materiais ricos, então vocês conseguem achar bastante e-book ali de como fazer um anúncio no Facebook, um e-book sobre inbound marketing, funil de vendas. Tem até algumas planilhas para ajudar vocês a criar as personas, a pesquisar keyword, né, para ajudar com SEO, com conteúdo. Eu acho que é um lugar bacana. E conhecimento tem o nosso blog. Lá a gente tem bastante artigo, tem alguns vídeos também gravados. Então, dá uma olhada no site que vocês vão encontrar materiais bem legais. Muito bom. Um outro lugar bacana também para vocês realmente aprenderem sobre o assunto, né, sobre marketing digital, é o curso gratuito da Rock Content de marketing de conteúdo. Ele é gratuito, ele te dá até um certificado, tem acho que 4, 5 horas, mas ele aborda absolutamente tudo sobre marketing de conteúdo, inbound marketing, acaba tratando sobre tudo. Aí depois eu só recomendo vocês darem uma pesquisada sobre outbound. Então, sobre outbound sales, cold mailing, formas aí de fazer a venda para você casar as duas coisas, né? Casar o marketing com vendas. Para criar o funil em Y. Isso? O funil em Y. Isso, exatamente. Nós vamos começar a fazer. A gente ainda não faz. Exatamente. Muito bom. Bom, pessoal, a gente agradece então também qualquer coisa, contatos. Meu e-mail vou colocar aqui. E a gente pode falar. Então, acho que amanhã você me passa o link
por favor, desse vídeo, e aí a gente faz eu já encaminho para todo mundo que não pôde participar ao vivo. Tá bom? Sim, claro. Ok, combinado. Então, valeu. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade, Thiago. Abraço para vocês. Abraço. Tchau, tchau.